Olá, criançada do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, onde nós vamos ver hoje mais um pouco da história dos números, como é que os números são organizados, como é que existe as sequências dos números, né? O antecessor e o sucessor dos números. Como é que os números estão divididos, né, em duas grandes categorias, que são os números pares e os números ímpares. Também nós vamos estudar hoje sobre as sequências numéricas, que a gente sabe que os números seguem uma determinada ordem, então isso se chama sequência, tá? Também a gente vai aprender como comparar os números naturais e também como é que a gente pode localizar os números numa reta numérica. Então vamos lá, criançada. Vejam só, nós vamos dar início aí com a ordenação dos números. Então nós sabemos que os números eles são organizados em ordem. E essa ordem ela pode ser considerada como ordem crescente. Observem na imagem, por exemplo, que vocês veem aí, como é que as crianças estão organizadas de acordo com a numeração que existe nas suas camisas. Então veja que começa pelo número 1, depois 2, 3, 4, 5 e 6. Isso é a chamada ordem crescente, porque vai do menor para o maior. Então, a ordem crescente, conforme diz aí, é o quê? É a ordem natural dos números, ou seja, do menor para o maior. Já a ordem, como é que a gente vê isso aí? Veja como escrevemos os números na ordem crescente, usando o símbolo. Veja que esse símbolozinho aí, que é um Vzinho que está deitado, né? Vamos dizer assim, a gente vai chamar ele de menor que. O nome desse símbolo é menor que, porque ele está aberto para a direita, tá? Veja que o lado que fica aberto está para a direita. Então, lembrando da sua mão esquerda, tá certo? Da sua mão esquerda, abram dois dedinhos, que vai lembrar o sinal de menor que. Então, veja como é que fica organizado os números aí, ó. A gente vai fazer como a leitura disso aí. 0 menor que 1, que é menor que 2, que é menor que 3, que é menor que 4, que é menor que 5, e assim por diante, tá? Até o número 10. Veja que o anterior sempre é menor do que o posterior, ok? Agora vamos ver a ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? Observa mais uma vez a imagem. As crianças, elas mudaram a posição ao contrário do que elas estavam, né? Então veja que agora começa pela criança de número 6, depois vai 5, 4, 3, 2 e 1. Veja que essa sequência agora está do maior para o menor. Então isso é chamado de ordem decrescente, que está diminuindo, né? Decrescente significa diminuir. E aí onde diz aí, ó, ordem decrescente é a ordem dos números quando colocado do maior para o menor. E aí mais uma vez a gente vê como se escreve os números na ordem decrescente. E agora não é mais o símbolo de menor que, e sim o símbolo de maior que. Aí nesse caso você vai usar a sua mão direita para lembrar esse sinalzinho, tá? O sinal de maior que, veja que ele está aberto para o lado esquerdo, ok? E aí vocês veem como é que se lê isso aí. 10 é maior do que 9, que 9 é maior do que 8, que 8 é maior que 7, que 7 é maior que 6, e assim por diante até chegar no número 0. Belezinha? Então eu espero que vocês tenham aprendido sobre a questão da ordenação dos números, né? Que é sempre a ordem crescente, do menor para o maior, e decrescente do maior para o menor. Vamos agora ver o seguinte, o que é antecessor e o que é o sucessor de um número. Eu creio que vocês já sabem um pouco sobre o que seja isso, né? Mas todo número natural tem um sucessor. E todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Então o que é isso? Somente o zero não tem o seu antecessor dentro dos números naturais, tá certo? Vejamos aí o que é isso. Sucessor de um número natural é aquele que contém uma unidade a mais que esse número, né? Ou seja, nós temos aí o número 9 e o número 10. Quem é o sucessor de 10, de 9? É o número 10, né? Porque ele tem uma unidade a mais que o número 9. E ele vem logo também após o número 9, né? E o antecessor de um número natural é aquele que contém uma unidade a menos que esse número, que é o caso aí agora o contrário, ó. O antecessor de 9 é o número 8. Então, falando em 9, aí ele vai ter quem? Vai ter o seu antecessor, que é o 8, e o seu sucessor, que é 10, ok?
Vejamos aqui agora o que são números pares e o que são números ímpares. Vocês se lembram de como reconhecer se o número natural é par ou ímpar? Vocês lembram como é que faz isso? Então vamos lá. O número é par quando o algarismo das unidades é quem? Veja só, os algarismos das unidades, que é o último número, né? O último algarismo de um número. Então aí quando ele for 0, quando ele for 2, quando ele for 4, quando ele for 6 ou 8, então ele é um número par. Ele vai ser o número ímpar quando o algarismo das unidades for quem? O número 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Então lembrando, vejam direitinho isso aí, tá? Quando é que o número é par e quando é que ele é um número ímpar. Quando ele tem essas finalizações aí, né? Vamos lá então, continuando. Aí tem um exemplo de como a gente poder fazer. Por exemplo, o número 471 é ímpar porque termina com 1. Já 288 é par, pois termina com 8. E 153 é ímpar, pois termina com 3. 840 é par, pois termina com 0. Veja que sempre a gente vai olhar para o último número. E aí agora a gente vê uma tabelazinha que mostra o que é antecessor e o que é sucessor de um número, né? Então veja que no meio nós temos os números. Temos o número 36. Aí o seu antecessor é 35 e o seu sucessor 37. Isso aí eu não vou explicar bem, porque eu creio que vocês já devem ter visto isso aí em outras aulas, né? Mas se não, deem uma observada bem direitinho quem é o antecessor e quem é o sucessor de um número. Tá ok? Vamos passar? O que é sequência numérica, né, gente? A gente tem que lembrar o que é uma sequência. É uma ordem, vai ser um conjunto de números que vão estar ali organizados, né? Que aí diz o quê? É formado por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Ordem essa que obedece a um padrão. Então a gente tem muitas vezes que descobrir que padrão é esse, tá? Que essa sequência numérica está seguindo. Por exemplo, aí, ó, nós temos o número 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 e 40. Posso perguntar a vocês aí, qual é o padrão que essa sequência está seguindo? Veja que a sequência está aumentando de 5 em 5 unidades. Né? Então é isso que a gente vai observar quando a gente for olhar uma sequência numérica, que muitas vezes a gente vai ter que completar com os números que faltam, tá? E aí, observe que nessa sequência os valores estão em uma ordem crescente, de 5 em 5 unidades, começando com o número 5 e assim por diante. Veja que tem uma reticência no final, porque essa sequência aí, ela é infinita, tá? Ela não tem fim. Já com esse outro exemplo que nós estamos aqui, ó, que é 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Veja qual é o padrão dessa sequência, o que é que ela está obedecendo. Que de um número para o outro está aumentando de 100 em 100. Né? Começando com o número 100 e vai até o número 600. Veja que nessa sequência não tem reticência. Por quê? Quer dizer que ela tem fim. Ela parou em 600, tá? Mas que ela está aumentando de um número para o outro de 100 em 100. Ok? Aí agora, comparar os números naturais. Como é que a gente compara? O que é comparar? É dizer quem é maior e quem é menor, né? Aí para comparar dois ou mais números, uma possibilidade é analisar cada um dos algarismos, tá? Então vejamos aí, ó. Eu tenho um número 1343 e tenho o número 1453. Aí eu vou analisar para poder dizer quem é maior e quem é menor. Aí a gente vai ver aí no quadro o valor de lugar, como é que eles estão organizados, ok? E aí diz o quê, ó? A comparação deve começar pela maior ordem, no caso a unidade de milhar. Veja que no caso de compararmos dois números, a gente vai começar sempre pelo algarismo que pertence à ordem maior, que no caso aí é a unidade de milhar, que é a maior ordem. Para esse exemplo, ambos apresentam uma unidade de milhar. Então observe que na unidade de milhar, os dois têm o algarismo 1, que é uma unidade de milhar. Então são iguais, né? Então a gente vai o quê? Vai para a próxima ordem, tá ok? Que aí, ó, o passo seguinte é analisar a próxima casa, a da centena. Nesse caso, veja que há 3 e 4 centenas. Como 4 é maior que 3, né? Que esse sinalzinho aí significa maior que, basta parar a comparação e concluir que aí nós vamos ver aí, ó, 1453
é maior que 1.343. Por que a gente analisou assim? Porque o número da centena no primeiro é 4 e no outro é 3. E 4 é maior que 3, né? Ou 1.343 é menor do que 1.453. Ok? Entenderam como fazer a comparação? Então vamos ver agora os números na reta numérica. Então existe uma reta, viu, gente? A reta numérica, a gente vai desenhar sempre uma reta, né? E nessa reta a gente vai colocar os números. Localizar os números em uma reta. Mas como é que a gente faz isso? Quando representamos a sucessão dos números naturais na reta numérica, fazemos cada número corresponder a um ponto, tá ok? Então vejam aí, ó. Cada número, quando a gente vai colocar na reta numérica, ela corresponde a um ponto da reta numérica, tá certo? Então vejam aí essa reta. Cada pontinho desse representa um número, né? Que é o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esses pontos são separados de distâncias iguais. Então, lembrando que quando vocês forem fazer uma reta numérica, tem que colocar os pontinhos na mesma distância um do outro. Para isso, a gente usa uma régua para fazer tanto a reta como para medir as distâncias de um ponto para outro, tá? E aí, ó, a distância entre 1 e 3, por exemplo, é igual à distância entre 3 e 5. Ou seja, as distâncias têm que ser as mesmas, tá certo? E aí, para ordenar dois ou mais números utilizando a reta numérica, é importante que a reta tenha uma escala bem definida, ou seja igual, né? Nós temos aí esses dois números para colocarmos na reta, ó, 4.250 e 4.500. Então, como é que a gente coloca esses números na reta numérica? Então, vamos lá. Temos aí a reta, ó, uma reta numérica, que ela está com os pontos. Não está os pontinhos, mas está umas linhazinhas, né, ó. Marcado 400, 4.000, 4.200, 4.400, 4.600, 4.800 e 5.000. Veja que de um número para outro está marcando de 200 em 200. Só que entre esses dois números temos dividido em 4 pedacinhos, né? Entre dois números desses maiores que já estão na parte de baixo da reta. Então aí, ó, vamos supor que era 4.000, 4.050, 4.100, 4.150 e 4.200. E assim por diante. Aí veja que 4.250 é maior que 4.200, né? Então veja que foi colocado uma casa após. Conforme explica aí, ó. O intervalo da reta numérica é de 5 dezenas. Ou seja, de 50 unidades, né? Veja que cada tracinho desse, quando vai repartir bem direitinho, é 50 unidades. Por esse motivo, o número 4.250 está logo após o número 4.200, não é verdade? E o número 4.500 está dois intervalos depois de 4.400, conforme vocês observam na reta. Dessa forma, é possível perceber que, ó, a comparação 4.500 é maior do que 4.250, porque vem logo depois, né? Ou 4.250 é menor que 4.500. Ok, gente? Então a nossa aula por hoje é só. Irei passar agora para vocês uma atividade, a qual vocês irão responder no caderno. Não precisa copiar todas as questões do jeitinho que está na tarefa, tá? Só precisa copiar as respostas no caderno, bem legível. Tire uma foto também bem legível, que a gente possa conseguir fazer a correção. E mande para nós, professores, no nosso privado. Qualquer dúvida durante essa aula, podem chamarem no privado, que a gente estará à disposição de vocês. Um grande abraço, uma boa aula e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.